Graça e paz, gente. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Estou aqui na cidade de Caruaru. Estou de volta para mais uma live aqui pela minha segunda página do Facebook. Gostaria de deixar uma palavra ao coração de vocês, crendo eu que o Senhor Jesus sempre tem o prazer de falar ao coração de cada um de nós que somos seus filhos e sua igreja. Que o Senhor possa, debaixo da sua graça, nos proteger, nos amparar e possa continuar enviando a sua palavra a cada um de nós, porque a sua palavra nos traz sustentação, alegria, segurança, confiança e paz. Amém? Gostaria de deixar também um número aqui para os queridos pastores, colegas que têm me perguntado como é que fazem para estar agendando o nosso ministério, nos agendando para pregar nas suas igrejas. Está aí o nosso WhatsApp, 9548-5779, 9548-5779. Você vai estar em contato direto comigo e a gente vai estar agendando aí seminários na sua igreja, ou dias de pregação da palavra e ensino, tá bom? Eu quero trazer uma palavra aqui com base no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com duas mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma parte e nem a outra. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. Nós sabemos que Naamã, o grande general, havia buscado conselho, orientação, instrução junto ao profeta Eliseu, no afã de ser curado da lepra que tinha. E sabemos que o profeta mandou que ele mergulhasse no Jordão. E quando ele mergulhou no Jordão, as escrituras dizem que Naamã mergulhou por 7 vezes, até que se visse restaurado, curado daquela lepra. Naamã, querendo agradecer a Eliseu pelo ato miraculoso, pelo grande milagre que havia recebido, ele tomou um posicionamento de querer ofertar na vida do profeta. E ofereceu ouro, ofereceu prata. Até que as escrituras sagradas dizem que Eliseu não recebeu, não tomou posse, não se apropriou, daquilo que Naamã tinha para apresentar e para oferecer. Meu mano Alex, missionário Alex, Deus abençoe, meu mano. Deus é contigo. Tá aí a Marisa com a gente,
A Marisa, Deus te abençoe. A Juliana, Deus abençoe. Thaís, Deus abençoe. Então, quando o profeta rejeita esse ouro, rejeita essa prata, o servo do profeta, por nome de Geazi, ou Geazi, ele fica angustiado, fica inquieto. E diz aqui no verso 20 que ele mesmo falou estas palavras: Eliseu, meu senhor, impediu ao Ciro Naamã de dar da sua mão, da sua própria mão, alguma coisa, de entregar das suas mãos alguma coisa, de compartilhar das suas mãos alguma coisa. Era o ouro, era a prata, era o que ele possuía, era o que ele tinha. Mas a grande verdade, queridos, que nós percebemos é que Geazi tinha um interesse e uma preocupação muito mais do que com seu senhor Eliseu. Ele tinha uma preocupação com ele mesmo, porque na verdade ele estava servindo, levando em consideração o tempo de serviço dele, esperando recompensas terrenas. Porém, ele descobre naquele dia, de forma veemente e violenta, que não havia interesse no coração de Deus em apresentar a ele recompensas palpáveis. O interesse de Deus era que Geazi entendesse o privilégio que ele teve de estar envolvido em primeiro lugar com a obra de Deus. Segundo, ele entender que havia uma honra muito grande que Deus havia lhe proporcionado, que era estar servindo ao profeta Eliseu, um homem que viu tantos milagres e milagres poderosíssimos. Terceiro, Deus queria despertar no coração de Geazi, ou de Geazi, um desejo muito grande de manter os seus olhos focados no Senhor. Logo, o que Deus queria era que Geazi, ou Geazi, entendesse que, independente de ouro, independente de prata, a certeza de que ele teria o direito a uma transferência de unção, porque ele seria provavelmente o sucessor de Eliseu, porque estava servindo com Eliseu. A verdade é que, como ele não valorizou isso, ele perdeu parte disso. Mas ele seria o homem que carregaria aquela essência, que transportaria aquela unção, que seria responsável pela administração daquele azeite espiritual que um dia foi depositado sobre Elias, e Eliseu se apropriou, e agora, na sequência, seria Geazi, ou Geazi. Mas ele decide não valorizar essa presença, colocando acima da presença de Deus, da unção de Deus, do dom de Deus, do chamado de Deus, da vocação de Deus, isso aqui, gente, o que Naamã tinha a oferecer. Geazi correu até Naamã. Nós sabemos bem que quando ele foi até Naamã, ele disse: olha, Naamã, vieram 2 filhos dos profetas da montanha de Efraim. Observe que o interesse de Geazi não era, a preocupação de Geazi não era com o profeta Eliseu, com a sua sustentação, com o seu mantimento. A preocupação era com ele mesmo. Ele usa a figura de filho de profeta necessitado, que justamente ele queria assumir a postura desses que estavam necessitados. Claro que não surge aqui 2 filhos de profeta coisa nenhuma. Geazi está jogando essa ideia apenas para tentar colher alguma coisa, apenas para tentar se apropriar de alguma coisa, apenas para tentar tomar posse de alguma coisa. E aí Naamã, olhando para Geazi, diz a ele: toma. E olha a proposta de Naamã aqui, no capítulo 5, verso 23. E disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Olha a proposta de Naamã: toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e colocou-as sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Aí diz o texto no verso 24, isso aqui é muito sério, gente.
E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Aí diz o texto, quando ele entra na presença de Eliseu, Eliseu faz uma pergunta, diz, olha, já que você saiu, me diga para onde você foi. E ele disse, eu não fui nem uma parte nem outra. E Eliseu diz assim, como não foi? Tu foste ao encontro de Naamã, porque quando você saiu, o meu espírito foi com você. Isso é muito sério, isso é muito profundo, isso é muito pesado. Porque o que o profeta estava dizendo a Naamã é que havia um cordão umbilical, um cordão umbilical que ligava ele e Geazi. E que esse cordão umbilical denunciou Geazi, fazendo com que Geazi simplesmente olhasse para si mesmo e visse o quanto estava perdendo. Porque na verdade o que Eliseu estava comunicando a Geazi era: você tinha algo mais do que ouro, algo mais do que prata, algo mais do que qualquer outra coisa que você pudesse receber, se apropriar e tomar posse. Você tem o Espírito que está em mim ligado a você. Os sinais que eu vivo, você vive. A provisão que eu vivo, você vive. O milagre que eu vivo, você vive. O dom que eu vivo, você vive. Mas Geazi simplesmente começou a perder essa conexão. Por quê? Porque ele decidiu ter como alvo maior a possessão de Naamã, o dinheiro de Naamã, o ouro de Naamã, a prata de Naamã. E escute, gente, nada vale mais na nossa vida espiritual do que o Espírito de Deus que estava sobre os seus profetas. Nada é mais significativo, mais importante e merece de nós mais reconhecimento e valorização do que esse Espírito de Deus que repousa sobre homens, mulheres escolhidos e separados pelo Senhor. O Espírito de Deus é mais valioso do que ouro, mais valioso do que prata. O Espírito de Deus é mais valioso do que qualquer coisa que você possa se apropriar. Só que qual é o grande engano de Geazi? O grande engano dele é que ele pensa que a garantia que ele precisa vem por meio do ouro e da prata. E ele se enganou pensando que tomando posse do ouro e da prata só estava se apropriando disso de Naamã. Só que ele vai descobrir que existe no mundo espiritual uma lei que ela é muito bem aplicada quanto à transferência de possessão. Às vezes a gente não atenta para esse assunto, não considera isso importante, mas existem espíritos que decidem atuar na árvore genealógica de famílias, e esses mesmos espíritos são responsáveis por essa transferência de possessão. Por isso a Bíblia diz que Abraão, ele mentiu, Isaac na sequência mentiu, que era o filho dele, o seu neto Jacó mentiu, e os filhos de Jacó mentiram, por causa de uma transferência de possessão. Isso é muito sério, porque aquilo que a gente diz assim, é o que eu quero, é o que eu sonho, é o que eu desejo, isso nunca virá carregado apenas daquilo que a gente deseja. E principalmente quando nós estamos colocando, escute bem isso, o Espírito de Deus sobre Eliseu de lado e focando no ouro e na prata de Naamã. Se Geazi foi testemunha da cura de Naamã, Geazi tinha que desejar mais do que estava sobre Eliseu do que estava sobre Naamã. Mas ele pensava, é possível, em primeiro lugar, ele pensava isso aqui: é possível estar envolvido no reino de Deus, vivendo essa experiência de ter o que é de Eliseu e ter o que é de Naamã. E escute, isto é impossível.
Ou você terá o que é de Eliseu, ou você terá o que é de Naamã. Não há possibilidade, disse Jesus, de servirmos a dois senhores. Ou serviremos a Deus, ou serviremos a Mamon. Nós precisamos entender essa verdade profética da Bíblia. Que cada um de nós, como homens e mulheres chamados por Deus, fomos chamados para vivermos essa experiência da semente de Deus por meio do seu Espírito. E não estarmos carregando na nossa bagagem herança de Naamã. Às vezes é do seu próprio pai, às vezes é dos seus próprios irmãos, às vezes é de uma pessoa que você construiu relacionamento, às vezes é de uma amizade que você tem há anos, que você vai carregando a possessão delas porque você decidiu priorizá-las, priorizar a voz dela, os conselhos delas, as orientações delas, as coisas que elas instruíram você. E isso lá na frente vai lhe trazer um prejuízo muito grande, porque você vai perceber que a carga que estava sobre ela repousará sobre você. Não é maldição hereditária, gente. São espíritos familiares. São espíritos que atuam por essas brechas que são dadas pelos pais, pelas pessoas que a gente vai colocando praticamente como senhores da nossa vida. Não importa se é um esposo, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, se há sobre ele, se há nele esse senhorio, e esse senhorio é exercido sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, sobre o nosso sentimento, a ponto das vezes a gente deixar até de caminhar para a presença de Deus, por causa de uma tristeza gerada por essa pessoa, nós estamos nos colocando debaixo do senhorio de Naamã. E o que estamos herdando de Naamã é esse ouro, é essa prata, e isso é extremamente destrutivo para a nossa vida espiritual. E isso vai fazendo com que a gente rompa qualquer aliança, qualquer pacto, qualquer comunhão profunda com o Espírito de Deus. Porque Eliseu disse: o meu espírito foi contigo, mas ele não disse que o espírito permaneceu com Geazi. Porque o Espírito de Deus está conosco quando a gente decide estar com Ele. Mas quando a gente decide receber a possessão de Naamã, simplesmente nós perdemos. E o que Geazi não sabia é que a possessão de Naamã ia além daquilo que ele tomou como ouro, como prata. E ele não tomou só o ouro e a prata. Eliseu disse aqui, no capítulo de número 5 de 2 Reis, versículo de número 26, ele diz aqui: porventura não foi contigo o meu espírito, quando aquele homem voltou de sobre o carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Geazi focou naquilo que ele entendia que era a possessão que poderia promover a segurança dele ministerial. Então ele descobre uma primeira verdade, que é impossível estarmos vivendo uma comunhão com o Espírito de Eliseu, com o Espírito de Deus que estava sobre Eliseu, e vivemos essa comunhão com a possessão de Naamã. Segundo, ele descobre que é impossível nos apropriarmos das coisas de Naamã sem nos apropriarmos daquilo que está sobre Naamã. Você pode pegar o ouro, você pode pegar a prata, você pode pegar a vinha, você pode pegar as ovelhas, você pode pegar tudo, aparentemente, que pode promover uma segurança realmente, aparentemente, sobre a sua vida. Você pode tomar posse dessa ovelha e isso parece gerar no seu coração uma segurança de que o seu ministério está garantido, a sua caminhada está garantida, a sua viagem da vida está garantida, mas segura essa palavra de Deus sobre a sua vida. É impossível pegar o ouro, a prata, as ovelhas e as coisas de Naamã e não carregar o que o possui, o que está sobre ele ou está sobre ele. É impossível. A Bíblia diz que quando Geazi tomou esse ouro, tomou essa prata, que Eliseu falou com ele, o que se apegou a Geazi foi isso aqui, Verso 27 de 2 Reis 5.
Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Primeiro, ele descobre que é impossível estar envolvido com Eliseu e Naamã ao mesmo tempo. Segundo, ele descobre que é impossível vivenciar essa experiência de estar com Deus, tomando posse das coisinhas de Naamã, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, de carregar as coisas que são de Naamã, que nada tem a ver com as coisas de Deus na sua vida, e você simplesmente ficar sem estar sob influência dessas coisas, literalmente falando, que Naamã ele carrega com ele. O que é que Naamã carregou até chegar aonde estava Eliseu? Ele carregou uma lepra. E escute que eu vou lhe dizer uma coisa, por trás, isso é uma das palavras mais sérias que eu já preguei, gente. Por trás de todo o ouro e de toda a prata de Naamã está um espírito pronto para fazer uma lepra se apegar a você. Escute isso. Toda a nossa ambição nos torna leprosos, porque o espírito que está sobre Naamã, ele acaba repousando sobre cada um de nós. Todo o nosso desejo de passarmos os outros para trás, todo o nosso desejo de ocuparmos o lugar dos outros, toda a nossa fome e sede de trono, de cadeira, de poder, isso nos torna leprosos diante de Deus. O que vai fazendo com que covas vão sendo abertas ao longo do caminho e a gente vai se afundando no meio dessa cova. A gente nem sabe a seriedade disso, porque dificilmente se fala nas igrejas sobre transferência de possessão. Na verdade, a gente sempre diz que cada um tem a sua responsabilidade. Até que a gente toca no ouro, a gente toca na prata e nas coisas de Naamã, fazendo delas as nossas coisas, quando Deus não nos ordenou nos apropriarmos delas. A gente acaba agindo como em 1 Samuel capítulo 15, como Saul. Saul se apropriou daquilo que era de Agag, e diz a Bíblia que a destruição de Saul foi pesada. Às vezes há pessoas que estão passando por algumas situações no casamento e não sabem por quê. Transferência de possessão, gente. Você permitiu algumas coisas de Naamã serem colocadas na sua viagem, na sua bagagem, na viagem da vida. E você pensou que o que vinha de Naamã era apenas o emprego dele, era apenas a oportunidade dele, era apenas o salário dele, era apenas o dinheiro dele, era apenas os valores dele. Mas segure o que eu lhe digo. O espírito da lepra também vem junto. E você tem muitos pastores leprosos. Existem muitos pastores leprosos, evangelistas leprosos, presbíteros leprosos, diáconos leprosos. E eu não me refiro às fragilidades deles, porque quando a gente fala de lepra na Bíblia, com base na Torá, a lepra era pecado. Mas eu estou indo além do pecado, eu estou falando de uma transferência de possessão. Que a gente pensa estar tomando posse apenas do terreno de alguém, da casa de alguém, a gente pensa estar tomando posse às vezes da família de alguém, às vezes a gente pensa estar tomando posse de algumas coisas de alguém. E se não há, gente, com base nesses erros que nós cometemos, um derramar diante de Deus, um pedido de perdão diante de Deus, sabe? Uma confissão sincera diante de Deus, um arrependimento diante de Deus, a gente vai sendo sentenciado a carregarmos essa possessão sobre a gente. E isso, entenda essa verdade, que é a terceira coisa que Geazi descobre aqui. Eu ia citar Davi aqui como paralelo, porque quando ele age com Urias, esse espírito da lepra vai pegar nele. Por isso, no Salmo 51, ele faz isso. Mas eu quero deixar Davi de lado, olhar com você Geazi.
A terceira coisa que Geazi descobre é que quando se acrescenta as coisas de Naamã à bagagem, e esse espírito de lepra vem sobre Geazi, ele sentencia a descendência de Geazi. Você está entendendo? Assim como a descendência de Davi foi sentenciada, e que por meio de Salomão as escrituras deixam claro, em Mateus 1, na genealogia de Jesus, que só vieram reis que se corromperam, que se corromperam, que se corromperam, que se corromperam, e por isso Deus não pôde tomar posse, ou não quis tomar posse da semente que dava origem a José, que é a origem, que é aquela genealogia daqueles reis que vai dar em José, e simplesmente optou, em Lucas 3 diz, por um outro caminho da genealogia, tirando Salomão de lado e fazendo de Davi nascer um Natã, e esse Natã está em Lucas capítulo 3, esse Natã e dando semente, 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 descendência, 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 até chegar em Maria em Lucas 3. E que, consequentemente, essas duas genealogias se separam para Deus dizer que aqueles que se envolvem com o Espírito de Deus como Maria, esses serão agraciados, mas os que se envolvem com o Espírito de Naamã, como aqueles que vieram, não é, de Davi, que se envolveram com a lepra do próprio Davi, esses vão se corrompendo, vão se perdendo e perdendo a força daquilo que Deus plantou sobre eles. Eu estou falando de um dos assuntos mais sérios para a sua vida espiritual. Eu estou falando sobre transferência de possessão. Entende? Por que você acha que lá em Marcos capítulo 5, o Senhor Jesus, meu mano Rogério Barros, meu amigo de muitos anos, Deus te abençoe, Rogério. Por que você acha, hein, que o Senhor lá em Gadara expulsou os demônios? E os demônios disseram assim: deixa a gente entrar nos porcos. Eles não queriam os porcos, gente. Eles queriam permanecer na região de Gadara. Entende? Eles disseram: você liberta esse homem, mas a possessão dele vai ser transferida para outros aqui na cidade. E quando aquelas pessoas de lá de Gadara expulsaram Jesus, os demônios entenderam. Já que Jesus está saindo, a gente continua e age e domina sobre o território. E por isso, aquele gadareno, quando olhou para Jesus, disse: eu quero caminhar contigo. O Senhor disse: não, Senhor, você vai voltar para sua casa, porque eu preciso de você em Gadara, para combater essa possessão que saiu de você e que quer dominar outras pessoas aqui. E ele ficou em Gadara, e diz a Bíblia que ele acabou implantando, sendo um canal para que uma igreja fosse estabelecida ali. Quando o apóstolo Paulo visitou a região de Decápolis, ele já achou uma igreja estabelecida que foi simplesmente gerada por aquele gadareno que Jesus libertou. Porque onde há um homem que se envolve com o Espírito de Jesus, é impossível que a possessão seja transferida e se perpetue ali. A questão é que Geazi, ele se envolveu com o espírito de Naamã de tal forma que Eliseu disse a ele: a lepra se apegará a você e à sua descendência. Quantos filhos sentenciados por causa de pessoas que liberaram palavras de maldição sobre eles? Meu mano Davis, você é das antigas, meu amigo, Deus abençoe. Muitos anos aí também, gente preciosa. Davis, um beijo no coração, meu irmão. Amo sua vida. Você é bênção na minha vida também. Tá? Seja Adiael, vocês são bênção. Então, queridos, a gente precisa entender essa verdade. Quantos filhos estão debaixo de uma palavra? Margarete Lima, Deus te abençoe. A Lidiane, Deus abençoe. Quantos filhos estão debaixo de uma palavra de maldição, gente? Quantas pessoas que você de repente liberou uma palavra, transferindo possessão sobre elas, sentenciando essas pessoas, colocando-as debaixo de um jugo violento.
colocando essas pessoas debaixo de um jugo violento. E escute, é impossível, eu repito de forma veemente, é impossível tocarmos no ouro, na prata, nas ovelhas, no gado de Naamã, sem recebermos a possessão de Naamã. E a possessão dele é um espírito de lepra. Por isso que Jesus nos orientou, dizendo, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus como os de Geazi, pensando no ouro, na prata de Naamã, todo o teu corpo estará em trevas. A Bíblia diz que uma lepra dominou Geazi por completo. E Geazi foi subjugado. Irmã Sandra, lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe. Geazi foi subjugado a esta lepra. E foi dito por Eliseu, olha, essa lepra vai se apegar a você e vai se apegar a toda a tua descendência. A toda a sua descendência. Você entende o que eu estou dizendo? Essa transferência, veja que coisa terrível. Eliseu está dizendo, olha, a possessão de Naamã veio sobre você. E a possessão que está sobre você, Geazi, está aqui no texto, gente. Não estou inventando, não. 2 Reis 5:27. A lepra se apegará a ti. A possessão de Naamã, Geazi, veio sobre você. E a possessão que está sobre você virá sobre sua semente, sobre seus filhos. E aí alguém fica se perguntando às vezes por que uma família não consegue crescer de forma alguma. Por exemplo, eles começam na casa do tatataravô deles. Isso vai passando, e a família continua subjugada àquela mesma moradia. E não sabem por quê. Porque a ideia da família que Deus construiu é que os filhos venham mais poderosos do que os pais. Salmo 112. A ideia é que nós geremos gente do nosso sangue mais poderosos do que nós, mais inteligentes, mais capacitados, mais ungidos, mais instruídos, mais abençoados, mais agraciados por Deus. Só que isso só acontece quando a gente olha e diz, Deus, do Espírito que está sobre o profeta que ministra sobre mim, eu quero que venha sobre a minha vida. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 40 a 42, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, este tem o galardão de profeta, porque sobre o profeta existe qualidade e galardão. Desde o momento que eu reconheço a autoridade, a unção e a sabedoria de Deus sobre ele, e eu digo, Senhor, eu reverencio, eu reconheço essa unção que o Senhor tem dado a ele, essa unção acaba repousando sobre mim, em sabedoria. Isso não é só um profeta no sentido religioso da coisa, gente. Isto é um pai, a Bíblia diz que se você honra pai e mãe, você tem uma bênção prolongada sobre você para os seus dias na terra. As Escrituras fazem menção de outras coisas, sabe? Fazem menção de outras coisas ligadas a isso. Por exemplo, você pode ter um professor na sua escola, na sua faculdade, e consequentemente a honra que você pratica sobre ele pode fazer o galardão dele explodir sobre a sua cabeça. Eu conheço um colega que ele honrava tanto professor de física que ele se transformou em professor de física numa universidade. A questão é a honra, a prática da honra e o reconhecimento. Foi isso que Geazi fez, não reconheceu Eliseu. Ele serviu a Eliseu, mas não reconheceu Eliseu. Quando ele coloca o ouro, a prata e o gado e as coisas de Naamã acima, gente, do que Eliseu está ministrando sobre ele, ele está se auto-sentenciando, dizendo, eu não quero o vínculo com o galardão que está sobre o profeta. Ora, Eliseu já tinha ministrado para que Deus ressuscitasse o filho de uma mulher. Você imagina o que é ter uma graça para ressuscitar mortos?
Esse camarada aqui em 2 Reis capítulo 6, um menino ia perder o machado e esse camarada ia jogar um pedaço de madeira novo e o machado flutuaria na frente de todo mundo. Ele profetizaria dentro de Samaria que toda a miséria que estava instalada em Samaria e toda a fome teria um fim no outro dia pela manhã. E Geazi está deixando toda essa graça de lado por causa do ouro e da prata, diferente de Eliseu, que a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 19, que quando recebeu o manto de Elias sobre as costas, diz a Bíblia que ele tocou fogo, matou os bois e tocou fogo neles e serviu ao povo como churrasco, valorizando mais a unção de Deus que estava sobre Elias do que qualquer coisa que ele tinha na sua vida profissional ou para a sua segurança pessoal. O Espírito Santo vem com essa palavra nesta manhã dizendo: cuidado, querida, cuidado, querido. Dependendo de qual é o seu foco, você pode estar assumindo uma possessão sobre a sua vida. E você pode estar se auto-sentenciando a viver uma vida terrível e, consequentemente, fazendo com que toda a sua família viva uma vida terrível. Mas eu quero declarar pelo poder da palavra. Em Marcos capítulo 1, versículo 40 em diante, diz que Jesus caminhava com uma multidão e veio um leproso atrás dele. E o leproso disse uma palavra a Jesus que me marca: se quiseres. Pronto. Se quiseres, podes limpar-me. Isso para mostrar que não existe sentença que não possa ser quebrada. Que não existe possessão que não possa ser rompida. Que não existe nenhum jugo que não possa ser quebrado e arrancado de sobre você. A questão é a que espírito você vai se apegar, porque isso preocupa Jesus. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 52, 53, 54, 55, você vai perceber Jesus dizendo assim aos discípulos dele: de vocês não sabem de que espírito sois. Porque nos falta o discernimento de que espírito somos, porque às vezes a gente está pensando que a gente está pegando a bagagem de Naamã e está envolvido com Deus, e Deus não está muitas vezes nisso. E tem outros que a gente faz uma leitura negativa deles, entende? Os vendo ferido no chão, como aquele sacerdote e o levita que viram aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e a gente olha para ele e diz: esse está debaixo de uma maldição porque perdeu tudo. E muitas vezes não é. Porque o bom samaritano aparece para esses, para resgatá-los. Mas quem vai ser esse canal na vida de Geazi? Ninguém. O próprio Geazi, segundo um teólogo americano, pastor Tommy Tinen, em 2 Reis, capítulo de número 7, Geazi é que vai ter que tomar uma decisão por sua cura. E por isso em 2 Reis capítulo 7 aparece 4 leprosos, o que alguns grandes mestres da Bíblia, como um grande teólogo brasileiro, chamado Dr. Alderi Nelson, assim como Tommy Tinen, que é um grande evangelista americano, eles dizem que Geazi é quem encabeça no meio desses leprosos esse processo de libertação, segundo a palavra que Eliseu falou, porque ele acredita que justamente pelo fato de conhecer Eliseu é que Geazi crê nessa palavra. E por isso, diz a Bíblia, que aparecem 4 leprosos, o que seria justamente Geazi coordenando 3 e dizendo para eles: vamos encarar, porque se Eliseu falou aí dentro, essa palavra vai se cumprir dentro e fora de Samaria. E aí ele vai. Talvez pela própria experiência de ouvir Eliseu dizer que a lepra se apegaria a ele, se apegou. Ele disse: o profeta que profetizou que a lepra se apegaria a mim, se apegou, como essa palavra de bênção também não vai se cumprir. De repente eles foram ao arraial dos inimigos que cercavam Samaria, e os inimigos tinham fugido porque 4 leprosos pisavam, e eles pensavam, queridos, que eram 3 exércitos marchando.
tal a força de Deus quando esses leprosos tomaram, não é? Tomaram posse da palavra de Deus da boca de Eliseu. E a maior parte desses teólogos que creio eu, junto com eles, que assim aconteceu, acreditam que Geazi viveu um tempo de restauração na vida dele, porque diz a Bíblia, em 2 Reis capítulo 7, que ele volta para dar a notícia de que os inimigos fugiram e ele agora tem acesso ao rei, coisa que leproso não tinha. Em 2 Reis capítulo 8, ele aparece ao lado de um rei, coisa que não é para acontecer, porque leproso tinha o seu lugar de isolamento. Esses 4 leprosos de 2 Reis 7 são leprosos teimosos. É gente que não aceitou ficar no arraial dos leprosos dizendo: um dia Deus vai me tirar dessa. Porque tem gente que fica enclausurado. Eles não, eles romperam os bloqueios e disseram: nós não vamos continuar com essa possessão, nós queremos uma vida livre em Deus, nós queremos estar em Deus, queremos viver para Deus, queremos gozar de Deus, queremos desfrutar da graça de Deus sobre nós. E essa é uma decisão e um posicionamento que a gente deve tomar. Crer na palavra de Deus, se apropriar da palavra de Deus, se envolver com o Espírito de Deus e dizer a Deus: eu não nasci para estar debaixo desse jugo. Alguém vai e diz a você: olha, a diabetes, seus familiares tiveram, você também terá. Você tem que se apropriar da palavra de Deus dizendo: essa possessão não virá sobre mim. Às vezes é a bebida. Alguém diz: toda a família bebe, você tem que beber e você tem que romper com esse vínculo. É isso, né, que a Bíblia diz em Crônicas que o rei Ezequias faz. Ele tem um pai, mas ele não decide ter o pai como referência. A Bíblia diz que ele andou no caminho do Senhor, diferente do seu pai, mas andou nos caminhos do Senhor como seu pai Davi havia andado. É claro que ele simplesmente, a ideia de que ele andou no caminho de Davi é porque ele decidiu ter como referência Davi, não seu próprio pai. Que isso é uma decisão nossa, de rompermos com esse vínculo terrível, de rompermos com esse maltrato emocional, com essa escravidão psicológica e emocional na nossa vida. Que essa possessão seja quebrada, destruída, aniquilada, anulada sobre a sua vida. E que o Espírito de Deus repouse sobre você como pomba, trazendo toda a sua pureza sobre a sua vida. De modo que você seja livre e viva aquilo que o Senhor projetou e preparou para a sua vida. Eu deixo essa palavra nessa manhã para o seu coração, dizendo a você: rompa com essa possessão. Rompa com essa possessão. Pastor, como é que eu rompo com isso? Faça como o leproso de Marcos 1, que olhou para Jesus e disse: se quiseres, tu podes me libertar desta possessão. Que Deus te abençoe e que você seja livre do espírito que está por trás do ouro e da prata de Naamã, mas se envolva profundamente e mergulhe intensamente no Espírito de Deus. Não seja escravo daquelas coisas que podem tirar você de Jesus. Porque os demônios se alimentam das suas mágoas, os demônios se alimentam e incham a partir da sua raiva, da sua fúria, do seu ódio, de qualquer outra coisa que você carregue com você. Seja livre pelo poder do Espírito Santo. Seja livre pelo poder do nome de Jesus. Que toda cadeia seja quebrada hoje. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você está livre dessa possessão. Que seus filhos estão livres dessa possessão. Que você está livre. Não importa quaisquer que sejam os erros cometidos no passado. Eu declaro em nome de Jesus que você, com seus filhos, com a sua família, está livre pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Eu estendo as minhas mãos como ministro do Evangelho de Jesus, como pastor da palavra de Deus, como profeta da palavra. Seja livre dessa amargura, seja livre desse tormento, seja livre dessa opressão,
Turiene kalash neven nagai. Kamastu noven bibenerebai. Seja livre dessa opressão, querido. Seja livre. Seja livre. Ser livre. Ser livre. Em nome de Jesus. Eu te dou a ordem, ser livre. Em nome de Jesus. Seja restaurada. Seja restaurado. Seja livre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor.